Você já ouviu falar de um possível vulcão em Santos? Será que isso é verdade? Qual é a história por trás disso? Será que você vai ter que se proteger? Bom, é sobre isso que eu venho tratar aqui neste vídeo. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho e vamos lá saber tudo sobre esse possível vulcão. Bom, antes de falarmos sobre esse possível vulcão, nós precisamos entender alguns conceitos da geologia que eu vou mostrar aqui para você. Bom, no solo existe algo chamado aquífero. O que é um aquífero? É um local onde se armazena água no solo, nada mais do que isso. Quando o aquífero é livre, nós chamamos de lençol freático. Você possivelmente já ouviu falar em lençol freático, nível freático, NA, enfim. É aquela água em que nós cavamos, principalmente aqui em Santos, nós cavamos 1 metro, 1,5 metro, 2 metros de profundidade e a gente já encontra água. Aqui em Santos é muito comum isso. Então, este é o lençol freático, também chamado de aquífero livre. Porém, também existe o aquífero confinado. E o que seria o aquífero confinado? É esta camada que eu vejo onde eu estou passando o meu mouse aqui. O aquífero confinado ele é caracterizado por eu ter uma camada de solo acima e abaixo. Este que aqui está mais vermelhinho, com um pontilhado preto, ele é uma camada de solo quase impermeável. Na geotecnia até é considerado uma camada de solo impermeável, tanto aqui em cima quanto aqui na parte de baixo, por justamente deixar esta água confinada aqui, não conseguindo sair nem para baixo nem para cima. É claro, abrindo um parênteses aqui, que não existe um solo 100% impermeável. A água, ela vai sair, só que dependendo da camada, principalmente uma camada argilosa que permite esse confinamento, que a argila ela deixa a água passar, mas num período de tempo muito grande, ou seja, não é 100% impermeável, a água vai passar, só vai demorar, né, resumidamente. Por isso que os geólogos não chamam de camada impermeável, eles chamam de aquitardo, ok? Então, um aquífero confinado é uma porção de água confinada entre dois aquitardos, uma camada de solo praticamente impermeável em cima e uma embaixo. Então, essa porção de água aqui no aquífero confinado, ela pode, dependendo desse aquitardo, estar sob grande pressão. Você imagina a pressão de água que tem aqui por ela estar confinada. Então, se eu perfurar esse aquitardo e atingir o aquífero, essa água aqui, por ela estar sob grande pressão, ela vai espirrar, certo? Então, eu perfurei, observe esta seta aqui, onde estou passando o mouse. Se eu perfurei esse aquitardo, atingi o aquífero confinado e sob grande pressão a água espirrou. Então a água começa a sair aqui para fora, né? Onde está aqui, nesta imagem do livro Geologia de Engenharia Ambiental, fala que o poço tubular em aquífero confinado surgente, que você observe o nível da superfície terrestre está aqui, ó, um taludezinho nessa superfície. Então eu perfurei aqui a água, ela espirrou para fora porque eu atingi, eu perfurei esse aquífero confinado. Neste caso aqui, eu estou perfurando aqui e como o nível d'água está sobre esta porção aqui, nessa setinha azul, até por vasos comunicantes, né, que a gente estuda na engenharia, o nível d'água daqui é o mesmo que está aqui. Então, se a gente está perfurando aqui, o nível da água só atinge aqui. Então, se a gente estiver perfurando aqui, ele não vai espirrar, ele só vai chegar até aqui, certo? Ele não vai espirrar. Já quando eu perfuro aqui abaixo do nível d'água, aí sim eu tenho a água sendo espirrada aqui por excesso de pressão neste aquífero confinado. Só que é importante a gente falar que esse artesianismo, como a gente chama, ele não é provocado só por água, tá? Não é só a água que fica confinada aqui sob grandes pressões, mas o gás metano também ele provoca esse artesianismo. E o gás metano ele é muito presente
em solos que contêm material orgânico. Então, os solos que contêm material orgânico, como é o caso de Santos, a gente sabe que Santos, a geologia, né, de Santos é composta por camadas de areia e argila, argilas moles e argilas orgânicas, tem camadas de argilas transicionais, tem camadas de sedimentos de SFL. Então, existe uma camada de argila orgânica, de material orgânico, que provoca ali o artesianismo com gás metano naquele solo. E aqui, para dar um exemplo disso que eu falei, do gás metano, certo dia estava sendo feita uma perfuração aqui nesse solo e essa perfuração atingiu essa camada aqui, perfurou o aquitardo, atingiu o gás metano sob grande pressão e aí, é claro, ele espirrou e aí a gente vê aqui nesta imagem a terra sendo jogada para cima, provocado por essa pressão que o gás metano exerceu sobre o solo, e a gente tem aqui esse solo aqui, essa terra sendo espirrada para cima, facilmente aqui a mais de 5, 6 metros de altura. Bom, então como eu mostrei, não é somente a água que causa esse artesianismo, mas também o gás metano sob grandes pressões também causa o fenômeno. E na data de 29 de dezembro de 1896, alguns funcionários de uma empresa estavam executando a perfuração de um poço artesiano ali entre o estuário e a atual rua Almirante Tamandaré, no bairro do Macuco. Quando eles atingiram a perfuração de 17 metros de profundidade, ou seja, 17 metros abaixo da superfície, eles encontraram, é claro que eles não sabiam, mas a perfuração encontrou uma camada de gás metano sob grande pressão, ou seja, entre duas camadas de solo impermeáveis, ou os aquitardos, e o que tudo isso gerou? Vieram chamas na cor amarelada a mais de 10 metros de altura ali daquela superfície. Então você imagina, todos os funcionários daquela empresa, bem como as pessoas que passavam por ali, ficaram todas assustadas, é claro. E com todo o barulho que fez e aquele fogo que brotava do chão, acordou os moradores, porque era noite, acordou os moradores, claro que todos assustados, e por questões de segurança foi feito um isolamento daquela área, porque se formou uma cratera no chão também, foi feito um isolamento da área de um raio de mais ou menos 7 metros para ninguém se aproximar. E ali todo mundo, claro, um falando com o outro, né? Você imagina, quando acontece alguma coisa, um vai fofocando com o outro, vai falando com o outro, o vulcão, e foi conhecido como o vulcão do Macuco. Este fenômeno, inclusive, atraiu a atenção dos moradores da região, é lógico, mas também de outros locais, de outras cidades vizinhas, de outras regiões, para ali a região do Macuco. Então, o vulcão do Macuco, como ficou conhecido, foi a primeira atração turística de Santos naquela época, pois atraiu centenas de turistas, como eu falei, de diversas regiões próximas. Inclusive, inaugurou também a chamada Era dos Ambulantes. Foi aí que começou a Era dos Ambulantes em Santos, porque como atraiu centenas de turistas, o pessoal vendia água muito caro, pastel muito caro, essas guloseimas da região também muito caras, e porque atraiu muitos turistas, era o primeiro ponto turístico, todo mundo queria ver, e aí começou essa nova era, né, dos ambulantes aí, essa nova atração turística que era o vulcão do Macuco. O movimento foi tanto que a prefeitura teve que alterar as rotas do bonde, naquela época puxados por burros, para permitir o acesso à região. Pouco tempo depois, um especialista no assunto, chamado Orville Derby, esclareceu, veio a público explicar o fenômeno, dizendo que não se tratava de um vulcão, mas sim sobre uma região no solo de gás metano sob grande pressão, que, como eu comentei no início do vídeo, a perfuração veio, como estava sob grande pressão, vieram chamas na cor amarelada, saltando naquela altura, como eu mostrei inclusive na imagem, e que o fogo fora causado por algum atrito daqueles equipamentos que estavam
fazendo a perfuração do poço artesiano, né? Algum atrito do equipamento ali sobre esse gás metano que causou faísca e gerou aquela chama. Foi isso que ele explicou, aí a população se acalmou, mas mesmo assim não deixou de sair da história do turismo de Santos o chamado Vulcão do Macuco. Só que aí, este evento aconteceu em 1896. Agora, entre aspas, recente, 2009, um evento muito parecido voltou a acontecer. Desta vez, não executando a perfuração de um poço artesiano, mas fazendo uma sondagem a percussão, uma sondagem SPT, que foi na mesma região, é claro que não no mesmo furo, mas na mesma região, também numa certa profundidade, encontrou gás metano sob grandes pressões, e aí houve uma explosão e vieram chamas através do furo da perfuração. Então também assustou quem estava ali, também falaram sobre o vulcão, né? Algumas pessoas lembraram da antiga história do vulcão. Até hoje, na verdade, há muitos mitos sobre esse vulcão do Macuco, falando que realmente se trata de um vulcão, e, enfim, não conhecem a verdadeira história que eu contei aqui sobre esse artesianismo aí provocado pelo gás metano sob grandes pressões. Então, até hoje você encontra aí na internet pessoas falando sobre realmente que existiu ou existe um vulcão em Santos, no bairro do Macuco. Então é isso, você não vai precisar se proteger, você não vai precisar se esconder. Esse vulcão, na verdade, não é o vulcão, é esse processo do artesianismo provocado pelo aquífero confinado sob grandes pressões, né? Você não vai precisar se preocupar aí com se você ler alguma matéria, alguma notícia, alguém falando sobre o vulcão em Santos, se vier a acontecer outro fenômeno parecido nos dias de hoje. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Vos convido a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, que diariamente, de domingo a domingo, nós colocamos dicas e conteúdos novos por lá. Acompanhar-nos também na RVcast, o podcast próprio da RV Construções e Perícias, disponível tanto no Spotify, em áudio, quanto aqui no YouTube, em vídeo. Toda segunda-feira de manhã, um episódio novo falando do mundo da engenharia, construção civil e arquitetura. Segunda-feira de manhã agora, nós falamos tudo sobre engenharia diagnóstica, como funciona a engenharia diagnóstica, com um dos maiores nomes da engenharia diagnóstica do país, a engenheira Estela Mares Della Flora. E claro, inscrever-se aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Então muito obrigado por nos acompanhar e até breve!